Olá, meus queridos, graça e paz. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui nesta noite para, novamente, com a graça de Deus, poder trazer uma orientação bíblica, uma palavra, né? Um tema que temos assim apresentado para os irmãos, que é muito desafiador, né? E eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com todos vocês a palavra do Pai, né? Nos colocamos assim como um canal, um instrumento da parte de Deus para a sua vida, e espero poder assim cooperar um pouco e contribuir com a sua vida espiritual para os seus dias, né? Eu sou muito grato a Deus por esse dia que Ele está nos proporcionando, mesmo debaixo de um tempo tão difícil, debaixo de um tempo desafiador para todos nós, né? De aprendermos a conviver e doutrinar, né? E controlar certas coisas que temos que começar a fazer e tomar o hábito, né? Daqui por diante. Mas tenho certeza que o nosso Deus tem guardado a todos nós, né? E a nação brasileira. Quero de antemão convocar você para que você possa, em nome de Jesus, dar um toque aí nos seus amigos, né? Começamos um pouquinho, assim dentro do, mais cedo um pouquinho, mas já para fazer nesses minutos, para poder dar a oportunidade de você, assim, compartilhar com teus amigos também a oportunidade de ouvir a mensagem dessa noite, esse estudo, que tem como tema central seguindo os passos do Mestre, né? E hoje nós vamos entrar com um tema dentro, o segundo tema acerca disso aqui, que é falar sobre os falsos mestres. É muito desafiador, né? Com temor e tremor no meu coração que quero poder assim trazer luz à mensagem da palavra de Deus, porque o poder está na palavra, a autoridade está na palavra, né? Não está sobre os homens, está sobre a palavra, que traz para os homens e ela por si só opera o seu poder na vida das pessoas, né? Então eu convoco você que está aí do outro lado, que está online, que está no Facebook, entra na página do Face a Face Church aí que você vai nos encontrar, onde tem várias mensagens, tem cultos, né, que realizamos na congregação. E então entra, acessa lá e compartilhe com seus amigos para acompanhar esse estudo desta noite. Tenho certeza que vai trazer um grande despertar no teu coração, né? Então eu estou assim tirando esses minutos para pedir a você, para você compartilhar com seus amigos, né? Para poder acompanhar o estudo dessa noite, né? Tem um grupo hoje da igreja, está tendo aula na igreja, né? Com os irmãos e as irmãs, duas classes separadas, e eu estou aqui online fazendo esse estudo que temos assim, que o Pai colocou no nosso coração para aplicar. E tenho certeza que você que ouviu, né, tem outras mensagens aí que você que tem acompanhado, tenho certeza que tem sido de grande valia para o teu coração, para a sua vida, né? Eu quero de antemão poder orar a Deus, mas não podia deixar de estar te pedindo para você compartilhar com seus amigos a oportunidade que você está tendo agora de poder acompanhar a mensagem desta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar e agradecer ao Pai, para que Ele possa trazer luz acerca da palavra e ela possa iluminar o meu coração e o seu, abrir o nosso entendimento, para que possamos cada dia mais sermos melhor, né? Um pouco melhor, né? Porque somos muito errantes e falhos e limitados demais, mas o amor de Deus é que nos faz superar todas as adversidades. Pai, graças te dou em nome de Jesus, por essa noite, essa oportunidade, esse dia que se chama hoje. Obrigado pelo teu amor sobre nós e que tua mão possa estar nos guardar e guardar a nação brasileira e o teu povo, Senhor. Toma todos aqueles que estão enlutados, toma todos aqueles que estão acamados, que o Espírito do Senhor possa trazer vida sobre aqueles que estão perecendo, que estão caídos, prostrados, desamparados, ó Deus, acamados.
e talvez passando muitos deles pelo vale da sombra da morte, Tu tens o poder da vida e nós liberamos, através da Tua palavra, uma bênção sobremaneira sobre todos os que vão ouvir esta mensagem, que vão acompanhar esse estudo desta noite, alguns minutos que vamos passar aqui. Obrigado por tudo, assim eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria assim de antemão convocar você para abrir sua Bíblia. Abra a escritura aí em Ezequiel, capítulo 33, e depois nós vamos mergulhar no capítulo 34. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 31, tá bom? 31, 32, e depois vamos entrar em Ezequiel 34. Hoje nós temos assim um tema, né? Que o Pai colocou no nosso coração, seguindo os passos do Mestre. Um Mestre chamado Ele, né? O nosso Pai, aquele que é poderoso, e foi Ele que me resgatou, foi Ele que te resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Por seu amor, por seu precioso sangue, temos hoje a oportunidade de adentrar e entrar no santo lugar, né, para adorar o nosso Deus. Então ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o grande pastor que todos nós precisamos, né? E Ezequiel capítulo 33, versículo 31 e 32, e depois vamos decorrer o 34, onde nós vamos apontar hoje, falar um pouco acerca, hoje, a partir do estudo de hoje, sobre falsos mestres. Que até então, os outros estudos, nós falamos só sobre seguindo os passos do mestre, e alguns campos, algumas coisas que é necessário para a minha vida, para a sua vida, para que possamos viver debaixo da orientação do Espírito Santo, porque eu acredito que nós todos hoje estamos no domínio, debaixo do governo do Espírito Santo. Nós não estamos debaixo do governo humano, de um governo onde o homem que domina, o homem que faz. Não, eu prefiro acreditar e crer que nós estamos debaixo do governo do Espírito Santo. E Ele sabe o melhor para todos nós. Então Jesus, quando vem no seu tempo, Ele mostra muito claro, mas a Escritura aponta desde do Velho Testamento que o tempo todo vem anunciando a vinda desse Messias, vem anunciando a vinda daquele que seria o grande pastor, e que a partir dali então nós teríamos a condição, e Ele seria aquele que iria nos apacentar, que Ele ia nos arrebanhar, né? Então as profecias, a de se convir que ela tem se cumprido, e Ezequiel deixou muito claro, porque era pela linhagem de Israel, né? Pela descendência de Davi, onde viria o Messias, aquele que iria salvar, né, a humanidade e abrir as portas da eternidade para todo homem. E nós sabemos que no Velho Testamento o Espírito Santo só vinha sobre os reis, os profetas e os sacerdotes, e vinha para uma manifestação específica. E nós sabemos que quando Deus levanta um profeta na terra, a verdade é que o profeta, na maioria das vezes, ele é mal visto, ele não é assim, recebido com muito carinho, ele é muito assim, como que eu posso dizer para você, questionado em algumas situações, porque na maioria das vezes ele vai falar aquilo que ninguém gosta de ouvir. E aí Ezequiel se levanta num tempo onde nós percebemos no capítulo 33, versículo 31 e 32, fala assim, ó: eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Versículo 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Mas quando vier tudo isto, aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Nós sabemos que não é na multidão das canções que Deus está. Nós acreditamos que Deus está no centro da sua palavra. Ele rege o universo e Ele habita nos corações
daquele que dá acesso para ele entrar. Ele é educado, então nós percebemos que não é no muito cantar que eu apresento que eu tenho espiritualidade, não é no meu muito falar em línguas que eu aponto a minha espiritualidade. Não é por muito eu estar em muitas reuniões que me diz a minha espiritualidade, mas é o nosso dia a dia, o nosso comportamento, o nosso dia a dia vai nos moldando e também vai nos dando oportunidade para que possamos ser um anunciador das boas novas, que possamos ser um daqueles que vamos levar a mensagem do Evangelho para todos aqueles que necessitam ouvir. E muitos, na verdade, nós percebemos que levantam uma barreira muito grande e se levantam vários questionamentos para não seguir o caminho da eternidade, o caminho que a palavra eterna nos diz que haveria um que viria para abrir as portas, né, do céu, anunciando que o Messias iria vir, mas que ele ia ser rejeitado. Naquele tempo, nós sabemos que os sacerdotes, eles eram pessoas específicas, onde eles tinham uma função muito clara. E quando o povo errava no passado, é assim que para se receber o perdão dos seus pecados, eles teriam que levar um sacrifício e até o sumo sacerdote havia um altar onde tinham que levar ali a sua oferta, e ali o sacerdote apresentara ao Pai para que pudesse assim perdoar e aí ele seguir adiante. Note que quando nós percebemos, quantos ali, aqui nós percebemos já em Ezequiel, que o coração do pai já estava, meio que machucado de ver o que estavam fazendo com aquilo que ele determinou. Porque nós percebemos que é por causa do dinheiro que muitos se corrompem, é por causa do poder que muitos se corrompem. Então há uma certa frase que é dita e popular no meio de muitos, né? Você quer conhecer o homem, dá poder para ele que você logo vai conhecê-lo. Então nós sabemos que havia toda uma proposta para salvar a humanidade de que o Messias iria vir. Mas aquelas profecias que se levantou contra os pastores infiéis aqui, nesse capítulo vai decorrer sobre a liderança infiel, sobre pastores infiéis. Pastores e líderes que olham você como um empreendimento, olham você como uma propriedade, olham você como se você fosse uma ação de manobra. E isso, o coração do nosso Deus, ele não se agrada, porque nós não podemos medir as pessoas por aquilo que ela tem no seu bolso, ou pelo seu campo físico, no seu campo eclesiástico, se é muito capacitado ou muito inteligente, porque Deus ele chamou os pequeninos e chamou os humildes. Quanto mais a gente pensa que sabe, ele vai e chama pessoas como Pedro, né? Como muitos dos discípulos ali que foram chamados, e pessoas que não tinham, assim, no olhar e entendimento das pessoas, capacidade alguma para dominar ou pregar ou anunciar nada. E aí nós percebemos que vem o capítulo 34, vai percorrer exatamente acerca de contra os pastores infiéis. Eu não estou aqui nesta noite para ir contra a liderança e contra o pastor, eu estou aqui para pregar a palavra dentro de um tema onde é um desafio para nós, seguir os passos de um mestre. E aí nós percebemos que a palavra nos diz que aquele que perseverar na palavra e na oração, na verdade, se ele for nascido da água e do Espírito, ele não vai ser confundido e ele não vai ser enganado por palavras persuasivas, por palavras de encantamentos, né? Por emoções, porque é bonito o local, um cenário. Não. Nós não podemos ser iludidos e ganho por essas coisas. Nós temos que ser conquistados pelo poder da Escritura. Quem traz o poder da minha liberdade, da sua liberdade, é a Escritura. Não foi homem nenhum, qualquer que morreu na cruz, foi o Messias. Foi o nosso Salvador que morreu naquela cruz para dar a mim e a você a oportunidade. Não para ficar questionando aquilo que ele quer, mas sim obedecer aquilo que ele deseja que eu e você viemos fazer. Automaticamente nós percebemos que havia, dentro do tempo da Palestina, se você vê, né, acerca do apacentar, onde há o curral, onde vinham as ovelhas quando iam para um campo,
havia todo um pastor, já vem justamente acerca daqueles locais montanhosos da Palestina, onde havia o curral, mas havia de repente vários rebanhos diferentes. Havia um pastor para cada rebanho, às vezes de repente alguns tinham mais, outros tinham menos, mas eles eram direcionados para aquele mesmo curral. E ali se encontravam, mas as ovelhas de cada um sabiam exatamente quem era a voz de comando, a voz do seu pastor que o conduzia, que o cuidava. O que nós podemos entender no tempo que nós vivemos, porque nós percebemos que aqui já percebemos que não é por causa da lei de Moisés que ele veio para condenar ninguém. Já aponta que desde o Velho Testamento, o povo daquela geração não conheceu o Messias. Como eu e você que somos dessa geração, não conhecemos o Messias. Nós não conhecemos ele, não andamos com ele. Mas naquele tempo, quem acreditava e cria, ele obedecia, era fiel e ele não se corrompia, então ele encontrava a salvação. Adonai era o grande Salvador, o Deus Todo-Poderoso. E aí nós percebemos no Novo Testamento por que nós somos salvos? Por causa da graça. Então, nós percebemos que tanto no Velho quanto no Novo era pela graça, porque sem ver o Messias, eles sabiam que havia porque havia uma profecia de que iria vir o Messias do meio de Israel, né, da linhagem, da tribo de Israel ali, e de Davi, da raiz de Davi, iria surgir, né, o Messias. Então, o que nós podemos perceber? Que em todo na maioria das vezes que os doutores da lei, né, que eram os doutores da lei, os fariseus, questionavam Jesus, sempre apontavam, né, para ele, dizendo que ele era um falsário, anunciando que ele não era o verdadeiro, que ele era mentiroso, que ele era um falso mestre, que ele era o falso Messias. Porque eles não acreditavam. Então eles tinham a lei, eles tinham ensinamentos, mas eles não colocavam aquela prática daquilo que eles liam em prática de uma ação que fosse favorável para abençoar. Mas o que eles faziam? Arrancavam tudo que os outros tinham, da viúva, de todo mundo, e eles fizeram maneiras de colocar ainda mais coisas dentro daquele mandamento, criaram várias normas ainda para serem mais pesados contra o povo. E é contra isso que Jesus lutava. Jesus não lutou contra a Escritura, contra aquilo que o Pai mesmo enviou para eles, mas era contra aquilo que eles fizeram, eles manipularam, eles agiram das maneiras dele para se beneficiarem. Então Jesus lutava era contra isso, porque Jesus lutava contra isso, Jesus era taxado como uma pessoa falsária, um falso Messias, um falso mestre, ao ponto de chamar ele de Beelzebul, né? Então, mas a pergunta para nós hoje, né, é isso: como que eu e você podemos, como nós falamos semana passada, como podemos ser identificados? E como podemos hoje identificar um bom pastor ou um mau pastor? Basta, primeiramente, não caia no campo do julgamento. Caia no campo do discernimento, porque se você tiver o discernimento, você vai entender que você não vai ser enganado por ninguém. E, como eu falei agora há pouco, não é uma mega estrutura que diz que aquele lugar está cheio de Deus. De repente, porque eu vejo que Deus habita no homem, não numa estrutura de parede. Mas é legal, é tudo muito bonito, mas como que nós podemos identificar, como que eu posso identificar um bom pastor? Como que você pode identificar um bom pastor pela luz da Escritura? Aí nós percebemos que há um manual na vida de um mestre, né? Jesus tem um manual perfeito, um script perfeito de como um bom pastor se conduz, né? Ser manso, procurar ser humilde o máximo possível. Jesus tinha todos os perfis de um grande pastor, de um grande líder. Mas tudo que ele fazia, mesmo assim, era questionado. Nós podemos ver que a Escritura, depois do capítulo 34, fala para mim e para você assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus:
Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 4, ó, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto de todas as feras do campo. Aí vem o versículo 6 e diz, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues, à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, não por haver pastor, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, É isso aí. Demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não me sirvam de pasto. Gente, é muito desafiador falar sobre um tema como esse, porque quem sou eu, me considero um humilde servo de Deus, que o Pai me concedeu algo para anunciar, para falar. Eu verdadeiramente não sou o melhor pastor, também não sou o pior. Nem sou aquele que conheço demais, também nem sou aquele que conheço de menos. O que eu posso entender é que se nós percebemos que a Escritura aponta para mim algo que eu não devo fazer, é por ela que eu tenho que encontrar a verdade. E o que acontece? Talvez você, eu, conhecemos quantos começaram também ao decorrer do caminho, acabaram caindo por causa da luxúria, por causa de achar que iriam ser beneficiados e achar lucro no meio do Evangelho. O Evangelho não é para se lucrar na vida das pessoas. O Evangelho é para apontar o caminho. Um pastor aponta um caminho. Um pastor, ele se coloca numa brecha onde muitos não querem ficar. Um pastor, na maioria das vezes, ele está muito mais só do que com as pessoas de sua volta. A maioria das vezes, muitos dos pastores são mais questionados do que abraçados. Na maioria das vezes, a maioria deles choram muito mais às escondidas do que na frente de todo mundo, porque na frente de todo mundo ele tem que sorrir, ele tem que, independente se ele é no meio de todos, aquele que mais está sendo atingido e atacado, ele tem que impulsionar as pessoas a saírem do seu quadro de caos, a saírem das suas labutas, saírem do seu lugar de conforto, saírem do caminho que estão levando para o erro. Então nós percebemos que nós temos o bom pastor, e aí percebemos no Novo Testamento, se você analisar comigo, Jesus ele vem com uma proposta assim para rasgar tudo. Para falar agora, eu quero que vocês agora, eu vou acabar com essa bagunça. Espera aí que eu vou acabar com essa bagunça. Porque se você e eu, todos aqueles que têm a oportunidade de pastorear, as ovelhas não são nossas. Nós cuidamos apenas para o reino dos céus, para o Pai. E talvez, longe de mim querer apontar ministério aberto, porque eu não estou aqui para isso. Primeiro, que eu
acredito que o nome de instituição não tem mais poder do que o nome do nosso Pai, do nosso Deus. Não tem. Não tem mais poder do que a Escritura. Então, nós sabemos que o bom pastor, ele está vendo tudo. Então, se ele aponta de que existe maus pastores, é porque é verdade. Assim como tem falsos adoradores. Se tem falsos pastores, tem falsos adoradores. Se tem filhos verdadeiros, tem aqueles que são falsos. Mas quem é o nosso bom pastor? Será que ele vai deixar a mim e a você na mão? E aí nós percebemos que quando Jesus aponta acerca de... que nós olhamos já em Ezequiel, isso aqui já é uma profecia do tempo que Jesus chegasse, no tempo de Jesus, quando chegasse aqui no versículo 8, principalmente, já anunciando. Né? No versículo 8, se você analisar, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina. Sabe o que aponta para a gente aqui? Isso aqui aponta quando Jesus parava de frente dos fariseus. Por quê? Nós sabemos que a rapina de Jesus aponta olhando para eles aqui, no ponto de dizer, vocês são sepulcro caiado. Então nós sabemos que no Velho Testamento havia todo um costume também, né, do tempo, quando havia o sepultamento de uma pessoa, né, e eles faziam as suas covas, colocava cal, aquelas coisas, então não podia nem se tocar. Então Jesus comparou eles com aquilo. Por fora está tudo muito bonito, muito bem pintadinho, muito bem arrumado, mas por dentro vocês são lobos. Por dentro vocês são hipócritas, por dentro vocês são mentirosos, saqueiam até o que a viúva tem. Vocês não querem saber o que ela passa, o que ele... Então, não, eles apontavam as suas longas orações como se estivesse beneficiando a ela. Mas quando tinha que arrancava tudo que eles tinham. Então eles eram cruéis, não tinham sentimentos, eles agiam achando que eles eram as melhores pessoas do mundo. Querido, nunca se sente a melhor pessoa, melhor do que ninguém. Eu e você, nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos debaixo do mesmo sol, meu amado. E nós temos o nosso Pai está vendo e contemplando todos os moradores da terra, quer bom ou quer mal. Ele está vendo. Ninguém foge aos olhos dele. Então nós percebemos que os falsos mestres já eram exatamente o comportamento de um falso pastor. Porque se ele é um falso mestre, é um falso pastor, o que ele vai ensinar para você? Quando ele aponta alguma coisa, se você não tiver pautado na Escritura, saber que foi o sangue de Jesus que te curou e te libertou, que você hoje não é propriedade mais de A, B ou C, de que nós pertencemos a um só Deus e nós sabemos que há só um caminho e ele aponta o caminho para a eternidade. Há somente um que abriu a porta, há somente um que fez um sacrifício perfeito. E tanto é que é tão forte isso, porque não foi nós que o escolhemos, ele nos escolheu para que nós viéssemos dar o quê? Frutos. Então, nós fomos comprados por um preço de sangue muito alto. Então, não é fácil não, querido, é verdade. Então, como que você pode perceber? É alertas e sinais para revelar, porque o Evangelho tem uma proposta de liberdade, não de opressão, não de domínio, que tudo você não pode. Eu prefiro acreditar assim. Quanto mais liberdade eu te dou como pastor, se você está numa congregação hoje, por exemplo, vou falar agora do FACE, se está na congregação do FACE, quanto mais liberdade te dou, mais a sua responsabilidade aumenta. Sabe por quê? Porque eu não estou com você, eu não estou com membro todo dia, toda hora. O máximo que eu posso fazer é estar no Zap, de repente olhando e na oportunidade que eu tenho, né? Hoje, por exemplo, hoje não temos como fazer mais isso, de sair abraçando ninguém, de ficar batendo na porta dos membros, de qualquer um, de todos os membros da igreja, porque não pode, por causa do tempo que estamos vivendo. Mas pelo menos no Zap, dar um oi, procurar, a gente, o mínimo que pode fazer é isso. Mas eu não sei o que eles estão fazendo no seu dia a dia. Mas o Espírito Santo sabe. Então, eu peço ao Pai e ao Espírito Santo que ele me ajude a pastorear o rebanho do Pai,
da melhor maneira possível. Sabendo que eu não vou acertar tudo, mas também não vou errar em tudo. Talvez alguma decisão eu possa dar de uma maneira errada, de repente por um impulso, porque todo mundo está sujeito a isso. Mas nós temos a oportunidade de nos arrepender. Então, nós precisamos entender e perceber quem são esses falsos pastores, quem são esses falsos mestres. E aí, quando nós olhamos no Evangelho, eu convido você para abrir em João, né? Que nada melhor do que falar sobre João, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, quando fala sobre Jesus, quando ele começa a discursar, trazer um discurso acerca do bom pastor. E note que no capítulo acima, ele foi questionado por quem? Pelos falsos, pelos fariseus. Queria um sinal, me dá um sinal que tu é o Messias. Então havia toda uma norma que eles construíram que ninguém podia fazer. Então para eles era uma abominação alguém curar num sábado. Então desde o momento em que o mestre nasceu, desde o momento em que ele nasceu, já começou a perseguição contra a sua mãe, contra toda a sua família. E um dos lugares que mais ao ponto de Jesus, na sua infância crescendo, tudo que dá a entender que seus próprios irmãos eram cruéis contra ele. Sabe como? Não por bater na face de Jesus, que era irmão dele, assim por parte, porque estava naquele seio daquela família, né? Mas é com a agressão verbal que eles liberavam contra Jesus. Quantas pessoas, querido? Eu, por exemplo, eu peço muito ao Pai, hoje como um pastor, eu sei que eu fui ungido já há muitos anos, mas eu nunca quis. Eu sempre fugi a minha vida toda. Eu entendia que eu não precisava de uma parede para tentar aconselhar uma pessoa, para cuidar, para dar atenção. Eu e minha esposa sempre fizemos isso a vida toda. Então, eu peço a Ele para guardar os meus lábios, para não ferir as pessoas, para não ferir aquele que de repente está lá e ele é tão fiel, de repente eu posso me tornar uma liderança infiel. Quantas pessoas são assim? Porque eu acredito que a obediência, mano, tem que ser lá e cá, ela corta tanto da parte da liderança como para dos liderados. Então o ato de fidelidade e obediência tem que partir tanto do altar para os membros, como do membro para o altar. Então o corte é igual, a medida para todos vai ser igual. Então, assim como nós somos na maioria das vezes muito perseguidos, nós percebemos aqui, ó, Jesus aponta no capítulo 10 do Evangelho de João, né, que ele é o bom pastor. E só que no capítulo acima você percebe que Jesus logo em seguida ele traz o discurso acerca do Evangelho de João, porque ele foi logo questionado por causa de um cego. Um cego que ali, aparentemente, tudo a entender que todo mundo conhecia aquele cego. Mas não sabiam de onde ele morava, mas sabiam quem era aquele cego e que ele era cego. No capítulo 9, né, a gente percebe, ó, no versículo 35, onde está no 10, ó, ouviu Jesus que tinha encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Automaticamente os fariseus, no versículo 40 diz, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe, acaso também nós somos cegos? Aqui nós percebemos o que estava lá no Ezequiel capítulo 34, no versículo 8. Olha a postura do fariseu. Ali já era uma profecia para que quando chegasse isso aqui, ó, por fora eles eram os vestes sacerdotal, né? Os poderosos, tudo muito bonito, cheio de glamour na postação das palavras, mas eles eram duros. O interior deles era cheio de rapina, cheio de crueldade, perversidade. Eles eram pessoas assim, sabe, não tinham sentimento, eles agiam sem misericórdia.
Então, querido, as profecias o tempo todo estão apontando desde o Velho Testamento sobre esse Messias, de que ele viria e que ele seria o grande pastor de todos. E aí, como que você pode ser enganado? Só se você quiser. Você só será dominado em ação de manobra na vida de alguém se você quiser. Agora, seja o melhor membro na sua igreja. Seja o membro mais fiel que você puder. Seja o mais obediente que você puder. Porque vale a pena. Ainda que duvidem, de repente, de uma visão que o Pai dá para você, não pense que vão acreditar, nunca vão acreditar. São poucos aqueles que vão entender o que acontece com você. Mas o Espírito Santo conhece a todos. Ele é o caminho. Aí nós percebemos. Capítulo 10. Olha o que diz. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo bom nome suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho, ou dos estranhos. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Está aqui, ó. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ou lhe darão ouvido. Ó, liga isso daqui com Ezequiel para você ver. No versículo 8 para cima. Jesus é isso aqui puro. Sabe, é muito claro. Ou seja, enquanto todos estão debaixo desse céu, desse sol, todos têm o direito do arrependimento. O arrependimento do nosso Pai, ele é eterno. Não mede, não tem extensão. É uma multidão de pecados que ele perdoa, é uma multidão de perdão o tempo todo. Só que tem que haver o arrependimento. Então aqui aponta literalmente sobre o pastor verdadeiro. Quem é o nosso pastor? Quem é o seu pastor? Quem é o dono da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Se ele é o cabeça da igreja, por que eu tenho que ser uma agência de manobra na mão, como se eu fosse um empreendimento na mão de uma pessoa? Calma aí, gente. O Evangelho diz que nós somos livres. Livres para ir, livres para sair, para anunciar o reino dos céus. Né? Jesus, quando chega em Mateus, nós diz, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Né? Então, nós precisamos assumir o papel daquilo que o mestre faz, do que o bom pastor faz. Porque hoje, Jesus ele não está aqui fisicamente a nos guiar, mas ele está no mundo espiritualmente, ele está conosco. E como que ele te guia? No coração, no seu interior. Quanto mais comunhão você tem com o Espírito Santo, é um lugar que ninguém te enxerga. Essa é a diferença. Jesus enxergava o interior daqueles homens. E todos viam as obras daquele homem, mas não enxergavam o interior deles. Se eles enxergassem o que Jesus enxergava, nenhum deles dariam nada para aqueles fariseus. Porque eles levantaram, além dos mandamentos, das leis, eles criaram outras leis em cima da lei e queriam que o povo andasse debaixo daquilo. E opressão. Então, Deus chamou a mim e a você para a liberdade. Deus chamou a mim e a você e nos salvou na cruz. O brado, Teotelestai, está ecoando.
Tetelestai, está ecoando. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós temos o maior pastor que existe, Ele. Mas se Deus colocou no teu caminho um orientador, um apacentador, que Ele, no momento certo, Ele vai, Ele tendo o sentimento do próprio mestre, Ele vai chamar você para perto. Ao invés de jogar você para fora, Ele vai trazer você para perto. Alguns em tua volta, de repente, vão falar, deixa ele para lá, e você não. Enquanto ele tem oportunidade, eu tenho a obrigação de tentar fazer alguma coisa e não acabar de matar ele. Quantos líderes, ao invés de... Porque, por exemplo, se nós somos pessoas, não é uma linha de raciocínio, se nós fomos gerados para ir para a eternidade, e se o Pai nos arrancou das trevas para anunciar a salvação, porque Ele não quer que os homens vá para o inferno, e quando muitos usam a boca para dizer, você vai para o inferno, caramba, isso é muito pesado. Então note que todos nós estamos sujeitos no momento de adrenalina, de estar lá no alto, você pode perder o equilíbrio e falar até o que não convém. Por isso que o perdão de Deus é incomparável com aquilo que o homem faz. O homem pode te perdoar, mas ele não vai te dar mais crédito. Mas Deus, Ele vai te perdoar, vai te fazer novamente voltar para o caminho, você se humilhar, você ter um novo coração, porque quando você encontra no Espírito Santo e mergulhar na Escritura, você não tem como errar. Porque o teu lugar secreto não se compara com aquilo que os homens vão ver. Caramba, ele ora tão bacana no microfone. Quem falou que oração bonita move Deus? Coração bonito, sabe qual é, irmão? Pai, eu te amo. Me perdoa se eu fiz algo mal. Pronto, acabou. Às vezes, pessoas querem fazer como os próprios fariseus, fazer longas orações como se ele não fosse ouvir se você falasse, Pai, me ajuda. Acabou. Porque aqui dentro quem você vai ouvir Deus é no teu interior. E aqueles que estavam como sepulcro caiado, esses fariseus, no tempo atual está cheio de pessoas assim. Então, amado, nós não fomos levantados para gradear contra ninguém, principalmente contra pastores, contra denominações. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para lutar, apesar de não concordar com certas coisas, né? E se você vê que aquilo está errado, só compete a você obedecer ou não. Porque fazer parte de um erro é a mesma coisa que você está assinando e comprovando que aquilo é certo. Então, quando você se levanta, de repente, por algo justo, alguém vai se levantar, se ele talvez está sendo favorecido por algo, ele não vai ficar contente com você perto dele, não. Ele vai fazer de tudo para arrancar você de perto do caminho. Essa é a diferença. Jesus ia para onde? Ia para a prostituta, mas ninguém queria a prostituta. Ele foi para o ladrão, mas ninguém queria o ladrão. Ele foi para o homicida e ninguém queria o homicida. Ou seja, ele foi só para onde eram pessoas rejeitadas, pessoas que não eram compreendidas. E eu quero te dizer, na grande maioria, muitas pessoas nunca vão te entender, não. E aí o bom pastor, ele vai te orientar e vai fazer você não errar o caminho. Porque, olha, como nós percebemos, né, uma coisa muito clara, que assim como Jesus chega naquela geração e anuncia o amor, os fariseus pensavam que o amor, da forma que eles se conduziam, era a maneira correta. Então, quem é teu irmão? Quem é o teu pastor? Por que você e eu vamos querer mal do irmão ou do seu pastor? E aí é o grande desafio. Nós precisamos todos, lapidar nosso coração todos os dias, nos humilharmos, fazer as nossas orações devocionais em particular, no secreto. E aí você pedir a Deus ajuda para que você não erre, para que você não peque. Mas a palavra ela vai se cumprir. Assim como tem o bom pastor, tem o falso pastor. Assim como tem o verdadeiro mestre, tem o falso mestre. Então siga o caminho correto. Dê fruto dignos
de arrependimento. Se a Escritura está apontando para mim e para você isso, é porque ele sabe que tem muitos que serão como pele de ovelha, mas por dentro são como lobos. E aí como que nós podemos e como vamos reconhecer e conhecer tais? Não tem como você julgar ninguém, mas você pode ter discernimento, orar ao Pai, orar ao Espírito Santo, para que ele traga luz no teu coração e entendimento para entender que a Escritura já diz que que nós entramos no caminho da salvação. Existe o bom pastor que está nos conduzindo. E o Espírito Santo está conosco e ele está com você. Eu rogo a Deus e peço ao Pai para que o Pai abençoe todos os pastores da face da terra. Porque, na verdade, ainda existem muitos pastores honestos e fiéis nessa terra. Ainda existem muitos. Existem muitos que no tempo de 2020 estão aprendendo muita coisa. Tem muitos que estão raciocinando, botando em ordem, sabe, o percurso do seu caminho. Porque talvez muitos ministérios por aí afora já devem ter sido reprovados. E eu peço ao Pai que ele não faça isso comigo. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele tem que ser anunciado. Só que vão se levantar falsos. Tem falsos adoradores e tem os verdadeiros. Se você é um daqueles que está no caminho da salvação, o Pai chama você para dar fruto. O Pai chama você para você não ser um mercenário. Você, pastor, que talvez vá ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que muitos de nós sabemos, na maioria das vezes, que nunca vamos ser amparados por todos e recebidos por todos. Existem muitos que vão querer a nossa destruição, que não vão estender a mão para nós. Mas se nós estamos dentro desse mesmo aprisco que as ovelhas, nós sabemos que o nosso pastor está a nos guiar. Então não seja guiado por aquilo que você tem aqui. Não seja guiado por aquilo que você tem de poder, de status. Status não mantém ninguém. Ministério não mantém ninguém. O que mantém a gente é a pessoa do Pai, o nosso bom pastor, a nos guardar, a nos conduzir e nos dar inteligência de como. Porque as pessoas, nós não podemos brincar com seus sentimentos. Nós não podemos utilizá-las como agência de manobra para sermos beneficiados. Deus não nos vê como empregados, Deus nos vê como os profetas, nos vê como pastores, como filhos que vão anunciar a verdade do Evangelho, porque o Pai, o Rei, está voltando. E todos aqueles que não creem ficarão de fora. E a palavra já diz isso, né? Ficarão de fora os cães, os adúlteros, os efeminados, os feiticeiros e todos aqueles que praticam a mentira. E aqueles que vivem no pecado não podem agradar a Deus. Então, se você é ovelha que vai acompanhar essa leitura, ame a sua liderança, mas esteja com os olhos abertos para enxergar o reino de Deus e ver, não para condenar ele, mas preste atenção quem apacenta a sua vida. Presta atenção. E por mais que ele não venha fazer tudo aquilo que é bom aos teus olhos, ele é um pastor. E quem vai dar caso com ele, de mim, de você, será o nosso pastor. Ele, o nosso mestre, o nosso Messias. O Eterno está vendo tudo. E ele está contemplando dos céus todos os moradores da terra. Você, pastor, lute para ser o melhor pastor que puder. Se é tempo de arrependimento, se arrependa daquilo que você fez contra alguém. Porque é muito fácil nós apontarmos para aquilo que fazem contra nós. E o que nós fazemos contra os outros? A gente não quer enxergar. Nessas horas, por incrível que pareça, a gente fica igual esses fariseus, cegos. Deus nos chamou para um senso de justiça, mas para a luz da palavra, porque a palavra
é que liberta a mim, a você, a todos nós da injustiça. É a luz da palavra que ele vai trazer revelação para você, para trazer clareza, sabe, para você enxergar a grandeza do Pai. Eu peço a Deus que ele sare o teu coração nesta noite. Porque se você parar para perceber, nessa geração, nesse tempo, do meado do ano passado até o tempo atual, quantos pastores tiraram sua própria vida? E por que eles tiraram? Quantos pastores colocaram uma corda no pescoço e se mataram? E fora outras maneiras que eles se suicidaram. Quantos pastores hoje estão liderando, mas estão oprimidos? Estão sem alegria mais para pastorear. Se Deus te chamou para o pastoreio, Deus vai te honrar. E eu encerro essa palavra desta noite, liberando sobre tua vida. Que a palavra do Pai cure o seu ministério, a sua vida, e que você possa ter o olhar como o do Pai, um coração como o do Pai, porque nós precisamos ter o mesmo sentimento do Mestre. Cuidado, vigie, tenha discernimento, porque tem os verdadeiros pastores e tem os falsos. Tem os verdadeiros mestres e tem os falsos mestres. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos concluir mais uma etapa dessa mensagem e vamos ainda trazer acerca do falso mestre. E se hoje foi difícil falar isso, sei que na quarta que vem vai ser mais difícil ainda. Espero que você compreenda o que foi falado, não me julgue, não me condene, porque eu não estou aqui na condição de julgar ninguém, não estou aqui na condição de achar que sou melhor que ninguém, mas eu tenho certeza que eu posso ser um canal para você, porque de repente você ouviu alguma coisa aqui por parte do Espírito Santo, que usou a minha boca para dizer que o teu tempo ainda não acabou e o tempo do arrependimento ainda bate na sua porta. Basta aquele que crê, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus o ouvirá. Então eu libero a palavra, a vida de Deus sobre o teu coração e que haja uma restauração sobrenatural no seu ministério, na sua casa, na sua vida e que o Pai te abençoe. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, obrigado. Toma o meu coração e essa mensagem, que caia num bom campo, num bom coração e possa gerar vida para nós, porque é verdade que muitos somos falhos, mas maior é o teu amor que está sobre nós. Obrigado por tudo, nos guarda em nome de Jesus. Amém. Quem vos falou foi o pastor João Paixão, do Ministério Face a Face Church. Acompanhe a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. E até quarta-feira,